Em mais um recorte, o Brasil registrou 2.340 mortes por Covid-19, elevando o total de vítimas para 2.081.626, informou o Conselho Nacional Secretário de Saúde do CONAX. Nesta terça-feira, 16, o número poderia ser ainda maior, já que o Rio Grande do Sul não atualizou seus números diários por conta do problema técnico. Recorde nacional ocorre no dia em que o estado de São Paulo, o mais populoso do país, também bateu sua própria marca negativa. Foram 679 óbitos em apenas 24 horas. A localidade é a que mais tem falecimento contabilizados em números absolutos, com 64.902. É uma taxa de letalidade de 2,9%, pouco acima da média nacional, que é de 2,4%. Em valores totais, aparece na sequência os estados do Rio de Janeiro, que tem 34.445 mortes, é a maior taxa de letalidade do país. 5,7% Minas Gerais. 20.715 é Paraná. 13.936, segundo o CONAX, foram ainda 74.595 novos casos atingidos. A marca é de 11.594.206. Segundo, por Minas Gerais, 980.687, Paraná, 766.609 e Bahia, 748.835. Desde 21 de fevereiro, a média móvel de mortes não para de subir e está em 1.894, maior número desde o início da compilação dos dados. Já desde 21 de janeiro, o país contabilizou uma média diária de mais de 1.000 mortos. Após 3 dias de queda, a média móvel de casos voltou a subir e está em 67.396. O recorde também ocorre no dia em que o futuro ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniu com o atual titular da pasta, Eduardo Pazuello, para reconhecer a estrutura do governo e começar a elaborar sua gestão. No entanto, o cardiologista ressaltou que vai dar continuidade à política de saúde escolhida pelo presidente Jair Bolsonaro com a agência ANSA. Queiroga não é um negacionista feito Bolsonaro, diz Gonzalo Vecina, fundador da Anvisa. Com a chegada de Marcelo Queiroga ao Ministério da Saúde, o que deve mudar no combate à Covid-19 no Brasil? Ontem, 15, em uma leitura sobre as recentes trocas do Ministério da Saúde do Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão foi sucinto. Difícil alguém consertar tudo. A frase em si revela uma espécie de reconhecimento por parte do governo de Jair Bolsonaro, de quem a situação da pasta havia chegado a um limite. Além do caso com a relação e a falta de diretrizes centralizadas no combate à pandemia e os problemas com a vacinação em massa, a tragédia em Manaus está em vias de ser cobrados no Congresso. Senadores admitem abertamente a possibilidade de um CPI da Covid-19. Atingiu o ex-ministro Eduardo Pazuello, assim como o presidente da República. A troca do ministro e a quarta em 2 anos, em verdade, deflagrou a necessidade de uma mudança radical no combate à pandemia, assim como o temor do Executivo com as possíveis conclusões de um CPI. Mas o que muda de fato no Ministério da Saúde? Quais são as intenções do presidente com a chegada de Marcelo Queiroga?
fundador da Anvisa, Gonzalo Vecina Neto, e o médico epidemiologista da UERJ, Guilherme Werneck, comentaram as mudanças na pasta e suas consequências em entrevista à agência de notícias Sputnik Brasil. Eduardo Pazuello, general ou ministro. O general Eduardo Pazuello assumiu o Ministério da Saúde quando o Brasil tinha 15 mil mortos pela Covid-19. Ele entrega o cargo com quase 280 mil. Na avaliação do vice-presidente no Brasil, a realidade é que a gestão do Pazuello vem sendo muito criticada, muito contestada. Para Guilherme Werneck, o general Eduardo Pazuello foi incapaz de agir de forma efetiva no Ministério da Saúde para conter a pandemia da Covid-19 no país. O saldo da gestão do general Pazuello é de 280 mil mortes e 2 milhões de casos de pessoas infectadas, em uma gestão que representa um fracasso, mas ele sai do ministério com um plano nacional de imunização pouco efetivo e incapaz de garantir à população brasileira uma cobertura vacinal rápida e abrangente. Gonzalo Vecina partilha desse entendimento. Ainda fez um alerta: eu acho que ele, Queiroga, pode durar menos tempo que o Nelson Teich. Segundo ele, o presidente Bolsonaro tem opiniões absolutamente estapafúrdias em relação ao isolamento social, o uso de máscaras. Se ele tentar fazer com que o ministro assuma essas opiniões, será desastrosa. Expectativa para o novo ministro. Após a médica Ludmila Abraham haja ter recusado o convite para ser ministra da Saúde, médicos e autoridades sanitárias ligaram um sinal de alerta. Havia algo acontecendo nos bastidores. Posteriormente, em entrevista, ela explicou: acho que esse não é o momento para que eu assuma a pasta do Ministério da Saúde por alguns motivos, principalmente por motivos técnicos. Em seguida, ela disse que o que aprendeu está acima de qualquer ideologia e acima de qualquer expectativa que não seja pautada em ciência. Questionando sobre a mudança em meio a este contexto, Guilherme Werneck entende que a chegada do Dr. Marcelo Queiroga ao Ministério da Saúde gera mais dúvidas e do que expectativas de uma mudança de rumo no que tange ao enfrentamento da Covid-19 no país. Guilherme enfatizou que este é o quarto ministro em 2 anos. Segundo ele, os 2 primeiros foram exonerados porque pautaram seu trabalho no conhecimento científico. O especialista explicou porque não acredita que o novo ministro conseguirá impor uma nova agenda à pasta. Primeiro, ele não foi a primeira pessoa convidada para ocupar o cargo. A pessoa que foi convidada, a médica Ludmila Haja, manifestou ao presidente as condições para assumir o Ministério da Saúde. Seguir a ciência e a autonomia para mudar radicalmente o enfrentamento da pandemia no país, mas isso não foi aceito pelo presidente, afirmou. Em seguida, ele questionou: será que esse Ministério da Saúde vai enfrentar as ideias do presidente e promover uma mudança radical de rumos? Essa é a pergunta e a expectativa que os próximos dias responderão. Incerteza é um voto de confiança. Ao falar sobre o novo ministro, tanto Gonzalo Vecina quanto Guilherme Werneck defende um voto de confiança ao profissional, nas palavras do fundador da Anvisa. Quando a situação está assim, é uma troca e a gente sempre espera que essa troca seja para melhor. Eu não quero que o Brasil fique pior. Eu quero que o Brasil fique melhor. A minha esperança é que Queiroga possa trazer isso. Vecina avalia que Queiroga é um médico bem formado,
tem pós-graduação e particularmente é uma liderança dentro da profissão entre os cardiologistas que elegeram presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Uma das mais importantes que temos, a Queiroga, é um homem bem preparado e é bolsonarista. Aparentemente, por tudo o que ele tem falado, ele não é um negacionista. É uma pessoa bem informada. Aparentemente, já demonstrou que não é a favor do uso de medicamentos que não tenham sido aprovados para serem utilizados na pandemia. Minha esperança é que ele consiga fazer o que precisa ser feito. Constituir uma boa equipe, substituir os militares que não entendem de saúde e fazer um bom governo, afirmou. Guilherme Werneck, por sua vez, disse que o Dr. Marcelo Queiroga se manifestou em outras ocasiões com aspectos que eu considero interessantes e básicos para que uma pessoa seja capaz de uma forma afetiva guiar o Ministério da Saúde. Ou seja, tratamento deve se basear na melhor evidência científica, vacinação, as melhores opções para o controle da pandemia. São necessárias ações de distanciamento social para que se reduza a transmissão. O especialista advertiu, todavia, que essas manifestações não vão ao encontro dos interesses do governo federal. Nesse sentido, Gonzalo Vecina alertou: o presidente Bolsonaro tem uma opinião hoje e amanhã outra diferente. É a oposição de Queiroga. Precisamos dar um voto de confiança a ele. O Ministério da Saúde precisa de autonomia. Ambos especialistas ouvidos acreditam que o isolamento social é ocasionalmente necessário. A autonomia do Ministério, imprescindível, no entanto, é o que se tem visto até agora. É um governo federal que insiste em investir nos assuntos da pasta da saúde. Para Gonzalo Vecina, esse será o grande desafio de Marcelo Queiroga. Espero que ele consiga alguma autonomia, particularmente com relação ao Centrão, porque algumas das pessoas que ele vai ter que substituir foram indicadas pelo Centrão. Se ele não exercer essa autonomia, ele perde a capacidade de gestão do Ministério da Saúde, com certeza, afirmou. Nesse sentido, Guilherme Werneck lembrou que o Dr. Marcelo Queiroga, logo após assumir a pasta, já fez manifestações dúbias em relação ao uso de medicamentos que não são comprovadamente eficazes para a Covid-19. Ele também questionou a necessidade de ações mais fortes de isolamento social. As dúvidas sobre a autonomia permanecem. Segundo ele, não é preciso ser médico para ser ministro da Saúde, mas é preciso ter capacidade de liderança, uma percepção do que é essencial. O general Pazuello não soube fazer isso. Ele aceitou a seguir como submisso às vontades do presidente da República. Ao concluir seu argumento sobre a importância de um ministério autônomo, o especialista da URJ avisou: a pandemia não é um problema somente médico. É claro que a medicina é muito importante, mas essa é apenas uma parcela da sociedade que precisa ser consultadas. Outras entidades que abarcam outros profissionais da área de saúde, assim como profissionais da economia e sociedade civil. Onde estão as vacinas? Apesar de ter anunciado a volta atrás inúmeras vezes o cronograma para vacinação no Brasil, inclusive destacando a centralização para comprar de imunizantes, o general Eduardo Pazuello enfrentou problemas na distribuição de doses pelo país. No momento, o Brasil se aproxima da marca de 8,5 milhões de vacinados contra a Covid-19. Ao menos uma dose de vacina foi aplicada em
8.497.929 de brasileiros, corresponde a 4,1% da população do país. Para Gonzalo, a vacina e os resultados são insuficientes. A situação de compras de vacina tão desesperadora que, com relação ao Paulo Guedes, ele receberá o total apoio. O Paulo Guedes sabe que sim, vacina a economia não anda. Então vamos esperar que ele, Ricardo Queiroga, saia a campo e compre as vacinas para serem entregues neste ano. Guilherme Werneck também entende que a questão do acesso à vacina é uma situação gravíssima no país. Segundo ele, o Brasil se atrasou muito e dificultou muito esse processo e chega muito atrasado em relação aos outros países no acesso à vacinação para uma população estimada em 180 milhões de pessoas. O problema não é só a aquisição de vacinas, alertou. É preciso tocar outras negociações para chegar de insumos para a produção de vacinas no Brasil. Werneck defende uma revisão do Plano Nacional de Imunização, que, segundo ele, é vago, impreciso, sem metas. Esse plano precisa ser revisto com a participação de diferentes entes federativos com a agência Sputnik Brasil. Joaquim Barbosa diz que General Vilas Boas delirou com a suposta solidariedade a ele por Twitter. Segundo a revista Piauí, o militar acreditou que sua mensagem de ameaça ao CTF no julgamento da prisão de Lula fazia sucesso. O ex-ministro do CTF, Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, ficou surpreso com a versão dada pelo general Eduardo Vilas Boas. É um rápido encontro que os dois tiveram na posse de Dias de Toffoli na presidência da Corte em setembro de 2018. Na versão do general divulgada pela revista Piauí, dezenas de pessoas, inclusive Barbosa, se solidaram com ele na festa, e o então comandante do Exército pode constatar o suposto sucesso do tweet de alerta que ele postará na véspera do julgamento do habeas corpus, que em abril tentava impedir a prisão de Lula. O tweet, considerado uma ameaça ao CTF, dizia que o Exército compartilhava o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade, e que os militares se mantinham atentos às suas emissões constitucionais. Barbosa afirmou aos interlocutores que deve ter trocado uma palavra em uma boa noite e nada mais com Vilas Boas. Disse ainda que este me parecendo um certo delírio dele achar que todos os que o cumprimentaram rapidamente na festa prestaram algum tipo de solidariedade. Mais distante de Brasília desde 2014, quando saiu do Supremo, ele nem mesmo sabia quem era Vilas Boas em 2018. Mônica Bargamo, Folha Expresso. Polícia do Rio vai à casa de Felipe Neto e intima por um crime contra a segurança nacional. Com a anuência do governador bolsonarista Cláudio Castro, Delegacia de Polícia do Rio é usada como quartel-general do bolsonarismo para censurar a livre expressão cidadã contra o presidente da República. Por meio de uma série de publicação nas redes sociais, o influenciador digital Felipe Neto mostrou como foi intimado pela polícia com a base na Lei de Segurança Nacional. Quanto o Supremo Tribunal Federal, STF, decide o futuro da Lei de Segurança Nacional do Brasil. O influenciador Felipe Neto informou nesta segunda-feira 15 que
foi intimado a prestar depoimento e um inquérito aberto contra ele. Segundo intimação, o inquérito foi feito após Felipe Neto ter chamado o presidente Jair Bolsonaro de genocida, e o procedimento investigatório teria sido aberto a partir de denúncia do vereador Carlos Bolsonaro. Um carro da polícia acaba de vir na minha casa. Trouxeram intimação porque eu compareça, responda por um crime contra a segurança nacional, porque chamei Jair Bolsonaro de genocida. Carlos Bolsonaro foi no mesmo delegado que me indicou por corrupção de menores. Sim, isso mesmo, pique. Felipe Neto. Minha atribuição do termo genocida ao presidente se dá pela sua nítida ausência de política de saúde pública no meio da pandemia, o que contribuiu diretamente para milhares de mortes de brasileiros. Uma crítica política não pode ser silenciada, jamais contemplou a influenciador. Vale lembrar que o vereador Carlos Bolsonaro havia afirmado na última quinta-feira 11 ter aberto uma queixa-crime contra a atriz Bruna Marquezine e Felipe Neto por suposto crime de difamação contra o presidente Jair Bolsonaro. Em sua publicação, Carlos citou o artigo 138 do Código Penal, que versa sobre calúnia. Ainda de acordo com ele, encaminhamos queixa-crime contra Bruna Marquezine e Felipe Neto por suposto crime contra o presidente da República. Ódio do Bem escreveu. Após a prisão do deputado Daniel Silveira, a Lei de Segurança Nacional está sendo utilizada por parlamentares de todos os aspectos políticos para atingir adversário em uma série de ações no STF que pode para que o texto da lei seja reescrito. Não o bastante, no início do mês, um jovem de 24 anos foi preso em flagrante em Uberlândia, Minas Gerais, por conta de uma publicação em uma rede social. Ele foi enquadrado na mesma Lei de Segurança Nacional utilizada para intimar Felipe Neto com a agência Sputnik Brasil. Bisneto da princesa Isabel se muda para o centro do Rio. O centro da cidade é nobre, pelo menos para o príncipe Francisco de Orleans e Bragança, tetraneto de Dom Pedro II, que decidiu se mudar para um pequeno prédio da família no Beco dos Bragança, irmão de Luís de Orleans e Bragança, herdeiro do trono brasileiro. Francisco, com 66 anos, e sua mulher Valesca fizeram uma pequena reforma no prédio e já se instalaram no bairro onde seus ancestrais também viveram, a começar por Dom João. Veio quando chegou ao Brasil em 1908 e foi morar no Paço Imperial. Para prefeito Eduardo Paes, que tem como meta de seu governo a revitalização do centro, hoje com mais de 20 mil imóveis fechados. A mudança do Príncipe Francisco para o bairro prova que o centro pode se tornar uma nova região residencial. O centro oferece história cultural e lazer, além de estar próximo ao aterro do Flamengo, Maracanã, MAM, Museu do Amanhã e tantos outros equipamentos culturais, e oferecer um comércio muito vivo no Saara. O príncipe Francisco tomou uma boa decisão, declarou o prefeito.
Com exclusividade, o príncipe Francisco de Orleans e Bragança falou ao Jornal do Brasil. O que levou o senhor a decidir morar no centro do Rio? Em primeiro lugar, o imóvel pertence à família e estava fechado. Em segundo, porque o local é lindo. O beco dos Bragança, onde eu estou morando, parece uma rua parisiense, com prédios lindos, todos construídos no início do século passado. Já estou me aposentando. Entendi que o local ideal para esse meu momento de vida. Além disso, no mesmo prédio estou montando meu escritório, de onde pretendo mobilizar moradores e comerciantes da região para levar ao prefeito ideias para a revitalização do bairro. Sei que Eduardo Paes está determinando a recuperar o centro e eu, como uma apaixonada pela cidade, quero e vou dar minha contribuição para que alcancemos esse objetivo, concluiu o bisneto da princesa Isabel. Príncipe Philip tem alta após um mês internado. O monarca tratou uma infecção. O príncipe Philip, de 99 anos, deixou nesta terça-feira, 16, o Hospital King Edward VII, onde esteve internado por 4 semanas. O marido da rainha Elizabeth II foi visto na parte de trás de um carro BMW preto, vestindo uma camisa branca e um macacão amarelo ao deixar o hospital. O príncipe Philip, de 99 anos, deixou nesta terça-feira, 16, o Hospital King Edward VII, onde esteve internado por 4 semanas. O marido da rainha Elizabeth II foi visto na parte de trás de um carro BMW preto, vestindo uma camisa branca e um macacão amarelo ao deixar o hospital. Internacional. Príncipe Philip tem alta após um mês internado. O monarca tratou uma infecção. Foto, Reuters. Peter Philip no momento em que saiu do hospital. Credit, foto, Reuters. Peter por Jornal do Brasil, publicado 16, mar, 2021-11-03. O príncipe Philip, de 99 anos, deixou nesta terça-feira, 16, o Hospital King Edward VII, onde esteve internado por 4 semanas. O marido da rainha Elizabeth II foi visto na parte de trás de um carro BMW preto, vestindo uma camisa branca e um macacão amarelo ao deixar o hospital. Mais sobre o assunto. 16 de março de 21. Bisneto da princesa Isabel se muda para o centro do Rio. Por Jornal do Brasil. 16 de março de 21. Mercado prevê inflação acima de 4% e Selic acima de 4,5%. 15 de março de 21. Atividade econômica tem alta de 1,04% em janeiro, diz Banco Central. O IBCBR. O Palácio de Buckingham confirmou a alta do Duque de Edimburgo e disse que ele havia retornado ao Castelo de Windsor, a oeste de Londres, onde vinha se isolando com a rainha, de 94 anos, desde o início da pandemia. Os assessores da realeza britânica disseram que Philip foi tratado para uma infecção, não especificada, e teve um procedimento bem-sucedido para uma doença pré-existente. Sua Alteza Real deseja agradecer a toda a equipe médica que cuidou dele no Hospital King Edward VII e no Hospital São Bartolomeu, e a todos que enviaram seus votos de boa sorte, diz o comunicado do Palácio, segundo a AFP. O príncipe está se sentindo bem e tem bom humor após deixar a internação. Esta foi a permanência mais longa do príncipe Philip em um hospital.
O Duque de Edimburgo foi internado pela primeira vez em 16 de fevereiro a conselho de seu médico, depois de reclamar de um mal-estar. O Palácio de Buckingham disse inicialmente que deveria ficar lá por alguns dias, mas ressaltou que o motivo da internação não está relacionado à Covid-19. O Duque foi transferido para uma unidade especializada em cardiologia no Hospital São Bartolomeu para um procedimento cardíaco antes de retornar ao hospital privado em 5 de março, com a agência Sputnik Brasil. Fragmentos bíblicos e outros tesouros milenares são descobertos em caverna em Israel. Escavações arriscadas em caverna do deserto da Judeia conduzirão à descoberta rara de mais de 2 dúzias de fragmentos de texto bíblico de mais de 2000 anos. Os fragmentos bíblicos descobertos são traduções gregas dos livros de Zacarias e não do livro dos 12 profetas menores, sendo que apenas o nome de Deus se encontra escrito em hebraico. Estes textos teriam sido feitos por um escriba, segundo o The Times of Israel. Fragmentos e palavras milenares. Os fragmentos em causa foram encontrados na chamada Caverna do Terror, em Nahawever, cujo nome advém de sua localização geográfica, a cerca de 80 metros abaixo do topo de um penhasco. A caverna é ladeada por desfiladeiros, e só pode ser alcançada descendo por precário rapel, de acordo com a Autoridade de Antiguidades de Israel, IAA, na sigla em inglês. Em conjunto aos novos fragmentos de texto bíblico, a equipe de pesquisadores e vários especialistas encontraram também uma cesta de tecido de cerca de 10.500 anos em excelente estado de preservação. Agora, oficialmente, a cesta completa mais antiga do mundo e o esqueleto de uma criança mumificada de 6.000 anos. Israel Asson, diretor da IAA e quem conduziu as operações relacionadas à tamanha descoberta, afirmou que os fragmentos dos textos recentemente descobertos são um alerta para o Estado. Recursos deverão ser alocados para concluir esta operação historicamente importante. Devemos assegurar que recuperamos toda a informação encontrada na caverna antes que ladrões façam o mesmo. Algumas coisas não têm preço, disse o diretor citado pela mídia. A conservação e estudos dos fragmentos dos livros de Zacarias e Naum, com mais de 2000 anos, foram conduzidos pela Unidade dos Fragmentos do Mar Morto da IAA, sob o comando de Tania Bitler, Dr. Oren Ableman e Beatriz Restra. Até agora, já foram decifradas 11 linhas do texto em grego, que parecem apresentar diferenças com os textos massoréticos tradicionais, o que poderá ajudar na pesquisa sobre as mudanças ocorridas em várias versões dos textos bíblicos até aos dias de hoje. Uma cesta resistente ao tempo. O recipiente com capacidade de 90 a 100 litros de volume foi descoberto por voluntários da Academia Pré-Militar de Nofei-Prat. Agora, está sendo estudado pelos doutores Naama Sukenik e Yanir Milevski da IAA. Sua datação em carbono foi realizada pela professora Elisabetta Boareto, da Unidade de Arqueologia Científica do Instituto de Ciências de Weizmann, em Tel Aviv. Devido ao clima árido da região, a cesta de tecido acabou por ser preservada por inteiro, mas, infelizmente, ainda não se sabe o que seria carregado ou guardado no seu interior. Apenas pesquisas da minúscula quantidade de solo dentro da mesma poderá nos ajudar a descobrir para o que era utilizada e o que carregava dentro, disse a IAA, citada pelo The Israel Times. O Último Sono e Outros Tesouros. Há 6.000 anos, os pais de uma criança a teriam envolvido em um lençol para o seu último sono. Hoje, o seu esqueleto está sendo estudado por Ronit Lupo, da IAA, e pela Dr. Ila May,
da Universidade de Medicina de Tel Aviv, que estimam que os restos mortais em causa tenham pertencido a uma criança entre os 6 e 12 anos de idade, conforme uma tomografia computadorizada. Novamente, as condições áridas na caverna permitiram que seu cadáver fosse preservado, bem como o tecido que o envolvia e outros materiais orgânicos, tais como cabelo, pele e até tendões. No local também foram encontrados alguns objetos, deixados para trás por rebeldes judeus que teriam fugido para as cavernas do deserto da Judeia durante o final da revolta de Bar Coquebas. Objetos esses tais como moedas cunhadas com símbolos judaicos, pedaços de tecidos, sandálias, entre outros. O Dr. Ofercion, diretor do Departamento Pesquisas da IAA, explicou que os penhascos de 300 a 400 metros de altitude, em conjunto a estas ravinas enigmáticas que ninguém consegue alcançar, eram o último refúgio. E em um período da história humana, famílias fugiam para as cavernas do deserto da Judeia, e realmente não sabemos mais nada, disse o diretor citado pela mídia israelense. No final, toda esta operação tem como objetivo continuar a procurar por vestígios do passado que ligue todos os cidadãos israelenses, independentemente de sua fé, com a agência Sputnik Brasil.